Meus irmãos, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e depois nesses próximos minutos aí meditar no texto bíblico. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntavam: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós nos prostramos aos seus pés nesse momento, ante a sua palavra, diante da sua palavra, que o Senhor fale conosco, que a tua voz ela seja preponderante nesse espaço, nesse lugar, e que por meio da iluminação do teu Espírito, Senhor, nós possamos ser transformados e tocados pela tua palavra. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como você sabe, você que é da casa sabe, nós estamos caminhando numa série de mensagens aqui na nossa igreja, intitulada Identidade Urbana, e esse é o 7º episódio dessa série de mensagens, o 7º e último episódio dessa série. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens. Foram 7 semanas refletindo sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui na região do Tatuapé. Você que não é da casa, a Igreja Batista Urbana ela tem uma declaração de missão muito fundamentada. A Igreja Batista Urbana de Tatuapé ela existe para honrar e servir a Deus na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos maduros e engajados na renovação espiritual, cultural e social da grande São Paulo e do mundo. E durante essas semanas, nós justamente revisitamos a nossa declaração de fé à luz da palavra de Deus e observamos o que o texto bíblico, o que o testemunho bíblico tem a dizer sobre cada ponto distintivo da nossa missão. Primeira mensagem, a gente refletiu sobre ser uma igreja que honra e serve a Deus. No segundo episódio dessa série, a gente refletiu sobre ser uma igreja que comunica o Evangelho. E no terceiro episódio, a gente refletiu sobre ser uma igreja madura e engajada. E aí, nesses 3 últimos episódios, nós refletimos sobre ser uma igreja engajada na renovação espiritual, social e cultural da grande São Paulo e do mundo. E hoje, nesse último episódio da nossa série de mensagens, nós vamos refletir justamente sobre isso, sobre ser uma igreja paulistana e global. E aí você pode me perguntar: João, eu não acredito que exista na Bíblia Sagrada fatos explícitos do que é ser uma igreja paulistana e global, porque a cidade de São Paulo ela é nova ante ao testemunho bíblico, e justamente isso é verdade. Mas acreditem, meus irmãos, o texto que nós lemos, ele traz muitas lições sobre o que é ser uma igreja paulistana e global. Hoje, justamente, nós vamos entender como o testemunho bíblico nos ensina a entender a nossa missão em sermos uma igreja que não despreza o fato de estarmos numa cidade,
numa das maiores metrópoles do planeta e numa cidade que é globalizada, numa cidade que está justamente conectada com tudo que está acontecendo no mundo neste momento. E o texto que nós lemos, meus irmãos, ele é importante para nós, porque o livro de Atos, ele funciona justamente como um livro que faz uma transição, com um relato que Lucas ele trouxe sobre as histórias de Jesus, e agora ele começa o livro de Atos, trazendo de novo o testemunho da ressurreição de Cristo, a forma como Jesus ele ressurge, ele vence a morte, ele caminha com os seus discípulos ali durante 40 dias, ensinando novamente o reino de Deus, e como ele ascendeu ao céu e deixou uma promessa. O livro de Atos, alguns vão defender que esse livro, ele deveria ser chamado de Atos de Jesus e do Espírito Santo. Porque se o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele vai contar a história dos milagres de Jesus e de todo o ministério de Jesus, ministério terreno dele, é no livro de Atos que nós vamos observar a continuação do ministério de Cristo. Mas agora, através da vida daqueles que Jesus escolheu. E por meio de quem ele prometeu em João 17, em Lucas também, a partir do capítulo 20, quando Jesus ele promete o Consolador e o Espírito Santo. Então esse livro ele tem uma importância enorme, porque ele justamente vai contar para nós e demonstrar para nós como a igreja que foi fundada por Jesus, ela continuou o seu ministério, o seu serviço na terra, e como esse povo, de alguma maneira, saiu de uma expectativa e de uma esfera regional e foi para uma esfera universal. Esse é o ponto interessante que nós vamos observar no livro de Atos. E nesse capítulo que nós lemos aqui, o texto vai dizer que Jesus, antes de ascender ao céu, ele fica durante 40 dias ensinando o reino de Deus para os seus discípulos, e ainda promete, novamente faz menção à promessa do Espírito Santo. E esse é um ponto extremamente interessante, meus irmãos, porque a gente precisa gastar pelo menos uns 2 minutos para entender a cabeça do israelita, do hebreu naquela época, que estava vendo Jesus ressurreto. Esses homens, eles viram Jesus e colocaram toda a expectativa em Jesus dele ser o Messias prometido. E ele justamente se revelou como o Messias prometido. Mas havia um conflito de expectativas aqui. Enquanto Jesus, como Messias prometido, ele veio fundar, a partir do seu reino, um novo povo, que viveria agora, na sua ordinariedade da vida, uma nova expectativa de vida, a cabeça desse judeu, desse israelita, ele justamente estava conectada com uma expectativa de um Messias mais político, de um Messias que mudaria naquele momento ali, naquele contexto do Oriente, as estruturas políticas, deporia o Império Romano do poder e estabeleceria o seu reino na terra. E meus irmãos, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa expectativa, porque ela é legítima. Esses homens, quando eles nutriam essa expectativa, eles justamente nutriam essa expectativa porque tinham o testemunho bíblico de toda a Torá, que diria que o Messias prometido viria e que estabeleceria o seu reino na terra e escolheria pessoas para que de alguma maneira fossem essas testemunhas de tudo que ele estaria fazendo no seu reino. A grande questão, meus irmãos, é de que esses homens, eles precisavam ter as suas mentes ampliadas e maximizadas por Cristo, de como esse reino seria estabelecido na terra. Porque Jesus, quando ressurgiu dos mortos, meus irmãos, ele não escolheu naquele momento mudar todas as estruturas políticas, trabalhar naquele contexto abstrato das estruturas e formar um reino, tirar o Império Romano do poder e reinar sobre a terra naquele momento. O que Jesus ele queria fazer naquele momento é justamente estabelecer o reino dele, mas formar um novo povo. Um povo agora que não seria mais dirigido pelo pecado, por exemplo. Um povo agora que não estaria mais às custas da sua própria vida,
mas que viveria naquele momento, agora sendo dirigido como povo de Deus e com uma mensagem extremamente clara. Agora como povo de Deus e cidadão dos céus, e portando uma cidadania celestial de um reino que havia iniciado, esse povo, meus irmãos, ele possuía uma mensagem muito perigosa, porque como diz o professor Saião, esse povo ele estaria apregoando num império dominado por um outro reino. E a mensagem deles justamente era essa: o reino de Deus chegou. Vocês precisam obedecer o reino de Deus e não obedecer a esse império que está mandando e desmandando, fazendo com que as vidas de vocês, elas fiquem de alguma maneira sujeitas a um domínio do pecado. É por isso que essa mensagem, ela é perigosa, e é por isso que essa mensagem, de alguma maneira, ela era contracultural. Mas o que é importante aqui para nós, num primeiro momento, quando a gente olha para esse texto, e a gente vê Jesus, em alguma medida, frustrando as expectativas políticas e estruturais desses discípulos, é de que nós, como esses discípulos, às vezes vivemos, meus irmãos, dia após dia, achando que a nossa espiritualidade, ela precisa dar conta de mudar certas estruturas, certas ideias abstratas que de alguma maneira circundam essa cidade. Essa cidade é a qual Jesus estava pregando para esses discípulos. Ela nutre pelo menos duas falsas esperanças que há no nosso contexto paulistano. Existem pessoas, meus irmãos, nessa cidade, que já perderam a esperança nessa cidade, que de alguma maneira são céticas em relação ao desenvolvimento humano, social, econômico dessa cidade. Talvez essas pessoas elas estejam muito mais conectadas com aqueles discursos extremamente sensacionalistas, daqueles jornais que começam às 3h30 da tarde mostrando o trânsito, sabe, de São Paulo, mostrando o caos do trânsito. Aí daqui a pouco eles param, já mostra uma pessoa que morreu ali, um assalto aqui, um sequestro ali. Essas pessoas elas já não nutrem mais uma esperança de salvação dessa cidade. Mas nós temos um outro grupo de pessoas também. Um outro grupo de pessoas que de alguma maneira botaram uma fé iludida e irreversível nessa cidade. Acreditam que essa cidade, ela tem tudo da qual nós precisamos. Tudo que de alguma maneira a nossa alma tem fome e sede. Aí vem Jesus, sendo de alguma maneira essa graciosa terceira via, e dizendo para esses discípulos: vocês não precisam orbitar no grupo daqueles que não têm um pingo de esperança nessa cidade, nem tampouco nutrir uma fé iludida por essa cidade, porque a redenção dessa cidade, ela já aconteceu na minha ressurreição. A redenção dessa cidade, ela acontece justamente quando eu ressurjo dos mortos e venço o maior inimigo do contexto dos paulistanos e de todo esse mundo que existe, meus irmãos. Porque o maior inimigo desse mundo, acredite, não é a visão política que você acha que é errada. Não é a ideologia econômica que você acha problemática. O maior inimigo deste mundo é a morte, e ela foi vencida por Jesus Cristo, quando Ele estabeleceu o seu reino na terra. É por isso, meus irmãos, que quando a gente olha para esse texto, a gente consegue observar um lampejo e uma dose de graça para a cidade extremamente maravilhosa. E esses discípulos, eles foram justamente convidados por Cristo para participar dessa maravilha que é de você pertencer a um reino. E paradoxalmente, viver submetido a uma cidadania que orbita numa falsa esperança e num ceticismo problemático. O texto continua dizendo que Jesus, ele frustra, na verdade, esses discípulos, quando esses discípulos, eles perguntam para Cristo: Jesus, quando é que o Senhor vai estabelecer esse reino? Quando é que essas estruturas, elas vão, de alguma maneira, cair? Quando é que a moeda de Roma não vai valer nada? Como um dia o cruzeiro, olha eu denunciando a minha idade aqui, o cruzeiro um dia parou de valer. Aí Jesus olha para esses discípulos e fala para eles: não compete a vocês
saber dia e nem hora que o Pai, de alguma maneira, vai fazer a sua grande obra de estabelecimento das estruturas. Mas existe uma coisa melhor aqui. Vocês precisam entender que toda autoridade foi dada por Deus. Deus, ele reordena uma coisa maravilhosa na cabeça desses discípulos. A autoridade, ela não está na face de quem aparece na moeda de Roma. A autoridade, ela está submetida ao nosso Deus. E, meus irmãos, existe uma lição maravilhosa nesse ponto aqui. Todos nós, na nossa religiosidade às vezes, um pouco restrita, um pouco tacanha, um pouco limitada, achamos que podemos administrar a agenda de Deus. As nossas perguntas, às vezes, como as dos discípulos aqui, elas implicitamente demonstram esse desejo que nós temos de cuidar da agenda de Deus. Eu poderia citar vários personagens bíblicos aqui, meus irmãos, para ilustrar essa ideia de que existe em nós e na nossa espiritualidade essa vontade de administrar a agenda de Deus. Mas o meu tempo, ele não me permite. Basta você olhar para a sua vida. Às vezes, no nosso casamento, na nossa paternidade, na forma como a gente lida com as pessoas, nós lidamos com as pessoas justamente com essa expectativa de que em nós existe o controlinho de como a gente controla o Senhor. É nesse texto que Deus, ele decreta que a autoridade, ela justamente não está com o Império Romano, mas ela também não está conosco. Ela não reside nas nossas mãos. Nós não somos administradores da agenda de Deus. O que nós somos, meus irmãos, é justamente servos dessa autoridade. E é por isso que a nossa oração clássica, ela inicia justamente com essa declaração de dependência. Seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Mas o texto, ele vai continuar dizendo que o nosso Deus, o nosso Cristo, ele demonstra para esses discípulos, como eles iriam continuar essa missão de Deus no mundo. E, meus irmãos, existem os 3 pontos batistas aqui, porque o próprio Deus, ele vai dizer que eles receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto, a capacitação para ser povo de Deus e ser povo do reino de Deus. E depois eles seriam testemunhas. Aqui a gente percebe justamente o ponto do chamado. Existe uma vocação para todo cristão que faz parte do povo de Deus, de não somente receber capacitação do Espírito Santo, mas ser testemunhas. E eles não seriam testemunhas em qualquer lugar. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Capacitação, chamado e expansão. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando a gente olha Jesus dizendo para esses homens que eles receberiam poder, que desceriam sobre eles o Espírito Santo, a gente precisa entender que existem várias denominações que de alguma maneira têm uma compreensão e uma interpretação muito específica a respeito desse texto. Mas todas elas precisam concordar de que quando Jesus, ele prometeu o Espírito para os seus discípulos, ele não prometeu uma força como as joias do infinito. Ele não prometeu um empoderamento como qualquer ideia de ideologia política que dá aquela noção de soberba intelectual para a pessoa, do tipo, agora eu sou um ser humano construído. Um ser humano que de alguma maneira sabe e que entende todos os pormenores dessa vida. Porque existem pessoas que confundem o Espírito Santo com essas duas perspectivas. Aqueles que acham que o Espírito Santo é justamente um poder, um empoderamento, aquela coisa que vai me distinguir entre os demais. Eu tenho o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo, então eu posso te olhar de baixo para cima e a gente tem esse tipo de interação. E existem pessoas que acham que o mover do Espírito Santo é justamente uma ideia puramente intelectual, da qual eu possuo, e ela me distingue entre os demais, de saber o que é o certo e o errado,
o quem é bom e quem é ruim. De modo, meus irmãos, que a gente já não acredita mais na verdade das pessoas, ou melhor, na capacidade das pessoas, de alguma maneira, seja ela pouco ou muito, de produzir verdade. Existe um mundão evangélico brasileiro por aí, espalhado nessa cidade, propagando que o Espírito Santo é justamente essa força de empoderamento. O Espírito Santo vai te mover para você enfrentar aquele teu chefe que está querendo passar a perna em você. O Espírito Santo vai te empoderar para você ganhar mais dinheiro. O Espírito Santo é Ele que vai te empoderar para de alguma maneira ser essa força para você fazer aquilo que você quer e não quer. E a gente assimila o Espírito Santo justamente como essa armadura que de alguma maneira faz com que eu vivo a ordinariedade da vida, mas num plano da extraordinariedade. Existem pessoas por aí, pastores até, que vez ou outra, mesmo na sua infabilidade, eles olham para algumas pessoas e falam: eu sou ungido do Senhor, hein? Eu tenho o Espírito Santo, não mexe comigo não. E aí usam o Espírito Santo justamente como essa força, esse significado de força de empoderamento. Mas, meus irmãos, o texto, ele está ensinando tudo menos isso para a gente. O Espírito Santo aqui, ele justamente é essa pessoa que vai capacitar o povo de Deus a viver dentro dos limites do reino de Deus. E para ilustrar isso, a gente precisa olhar lá em Lucas. Abra sua Bíblia rapidamente comigo, lá em Lucas, no capítulo 4. Olha o que o texto começa a dizer no verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, e aí começa toda a tentação do Espírito. Nos outros versículos seguintes, a gente vai ver lá no verso 14, que Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Quando você olha, por exemplo, no verso 18, Jesus abrindo a Bíblia, abrindo o texto bíblico, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não é uma possibilidade de status quo religioso. Quando Jesus promete o Espírito Santo à igreja, ele justamente está prometendo a essa igreja e dizendo a ela de que a missão de Deus no mundo não vai ser cumprida pela igreja a partir de suas forças, ou a partir dos seus talentos, ou a partir das suas ideias, dos seus projetos eclesiásticos. Pelo contrário, essa igreja, ela será capacitada pelo Espírito a ser povo de Deus na terra. Existe, meus irmãos, na nossa caminhada com Deus e por meio do Espírito Santo, uma capacitação que o Espírito dá quando habita na igreja, para a gente servir, amar e testemunhar a Deus quando nós lidamos com essa cidade, nesse contexto paulistano. Aqui existe uma questão muito importante para nós. Não é sobre as nossas forças, não é sobre os nossos talentos. A gente depende da capacitação do Espírito Santo para sermos povo de Deus e refletirmos um reino que de alguma maneira é a salvação e a redenção dessa cidade. O grande ponto que nós precisamos observar aqui, meus irmãos, é de que quando essa promessa ela é cumprida, esses homens que eram indoutos, leigos, muito ignorantes, pessoas que de alguma maneira não sabiam lidar com pessoas de diferentes povos, culturas e línguas, eles foram profundamente capacitados pelo Senhor para
cumprir essa obra na terra. Como isso, de alguma maneira, se aplica a nós? De uma maneira muito simples, meus irmãos. A missão de Deus nesse mundo, de sermos povo do Senhor, de alguma maneira refletirmos esse reino dele, ela se estende no nosso dia a dia, na vida que a gente leva debaixo do sol, dia após dia, nessa cidade. E a impressão que eu tenho é de que nós vivemos uma espiritualidade, meus irmãos, que de alguma maneira entende o agir do Espírito Santo de maneira muito pontual. Achamos que o Espírito Santo é essa pessoa que age de maneira extraordinária nas nossas vidas. Mas a gente precisa entender, meus irmãos, que o Espírito Santo nos capacita a cumprir a obra de Deus na terra, quando nós lidamos com os nossos filhos, quando a gente lida com os nossos cônjuges, quando a gente lida com a nossa solteirice, aos solteiros, quando a gente está construindo uma carreira que de alguma maneira glorifica a Deus e não glorifica a si mesmo. Precisamos entender que o Espírito, ele precisa nos capacitar a lidar com todos os recursos e instrumentos que essa cidade tem, para que a gente não subverta, meus irmãos, um sentido real de tudo que a gente lida nessa cidade. É por isso que quando a gente olha para o testemunho de Atos, a gente percebe que muitos desses discípulos continuaram trabalhando, continuaram vivendo as suas vidas da forma como eles viviam. Mas quando eles são capacitados pelo Espírito Santo, eles entendem que esse modo de vida, de ser trabalhador, de ser judeu, de ser samaritano, de ser uma pessoa que chega aos confins da terra, eles agora são extremamente moldados pelos valores que o Espírito os ajuda e os capacita a ter no dia a dia. A grande questão, meus irmãos, é de que o nosso dia a dia, ele precisa exalar eternidade. Existe uma falta de eternidade enorme na forma como a gente vive, até como igreja nesses dias. Existem igrejas nesse momento que estão cultuando a Deus nesse momento, que às vezes não percebem a atuação do próprio Espírito e a vontade soberana do Espírito de invadir todas as suas vidas e atuar nas suas vidas. E estão confundindo, meus irmãos, a sua missão com projetos faraônicos, com estruturas artificiais. Mas quando a gente percebe que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e uma pessoa que justamente nos capacita a viver a nossa vida na terra, a gente percebe que ele cabe em muitas situações que às vezes não tem eternidade nas nossas vidas. O meu desejo, meus irmãos, quando a gente lida com essa promessa do Espírito, é de que você entenda que Deus ele precisa te capacitar para você criar o seu filho, não somente como uma pessoa conservadora, como nós somos, mas que ele entenda e ele veja na sua paternidade a graça, o amor e a misericórdia de Deus exalada no trato, nas interações, na forma como você vê a vida. O meu desejo, meus irmãos, é que a gente perceba essa capacitação do Espírito quando a gente lida com as nossas crises conjugais. Quando a gente percebe que nós estamos num casamento não para sermos felizes, mas e nem apenas para fazer o nosso próximo feliz, mas para entendermos que essa relação, ela precisa, em última análise, glorificar o nome do Senhor. Que a gente entenda, meus irmãos, que quando a gente é capacitado pelo Espírito, tudo aquilo que de alguma maneira a gente percebe de problema e de demanda nas nossas vidas, que estão somente conectadas com o hoje e o agora, Deus, em alguma medida, ele redime, para que a gente entenda que isso precisa ter cheiro de eternidade. Em segundo lugar, o Senhor, ele diz que eles seriam capacitados pelo Espírito para serem testemunhas. E essa palavra testemunha, ela é intrigante para nós, porque no grego, ela justamente tem essa ideia de mártir. A ideia daquele que é um mártir.
Ser testemunha aqui não é apenas, como a gente infelizmente às vezes acha, é alguém que conta um fato que viu, ou alguém que de alguma maneira faz uma promoção, uma venda de uma ideia que assimilou. A ideia aqui é justamente de você ser um mártir, uma pessoa que está disposta a morrer e a colocar a sua vida à disposição daquilo que você está vivenciando e experienciando. E meus irmãos, o fato de Jesus nos capacitar para sermos testemunhas, sermos mártires aqui, é extremamente intrigante, porque a ideia que Deus ele está trazendo para esse texto é justamente de que nós somos chamados para representar Cristo na cidade, mas de que essa representação, ela exige fidelidade em tempos de pressões culturais. Sermos testemunhas de um reino que está combatendo todos os outros reinos, naquela época, meus irmãos, era um perigo extremamente profundo. O próprio livro de Atos vai contar a história de Estevão, que foi esse mártir, esse testemunho vivo de quem Deus era e do que ele estava fazendo. E há uma questão muito interessante para nós aqui. Nós achamos que nesse ponto, testemunha, mártir, é somente aqueles que de alguma maneira viram uma chama missionária arder no seu coração e foram para o campo missionário e perderam as suas vidas no campo missionário. Mas, meus irmãos, o ponto aqui é muito mais amplificado. Existe um martírio cotidiano, da qual o Espírito nos capacita a nos submetermos. Todo conforto, toda aprovação espúria, que às vezes nós precisamos nos submeter para sermos aceitos nesse contexto paulistano, o cristão, em alguma medida, ele entende que ele é capacitado pelo Espírito Santo para abrir mão. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, mas ao mesmo tempo muito bagunceira. É que em casa de ferreiro, o espeto ele é sempre de madeira. Filho de professor, o que filho de professor faz na escola? Estuda e bagunça. E aí, eu sempre fui uma criança muito bagunceira, e quando eu comecei a me entender como cristão, pessoa que nasce no berço evangélico, adolescente, tinha que dar testemunho, meu pai olhava para mim e falava: filho, vai para a escola, não negue a Jesus, dê testemunho, você não pode fazer o que o pessoal faz, se o pessoal ficar envolvido em coisa que não é de Deus, não se envolva. E meus irmãos, até aquele momento eu não tinha entendido justamente essa beleza do texto aqui, de que nós precisamos assumir esse martírio que é resultado do nosso testemunho cotidiano. E aí eu pintava e bordava na escola. Era o Joãozinho, o estudante na escola que falava palavrão, que bagunçava, que queria ficar com as meninas, que fazia e acontecia. Mas aí no sábado e no domingo, era o Joãozinho, filho de pastor, presbítero, que tinha que participar dos adolescentes, que fazia e acontecia. E eu me lembro, meus irmãos, que um dia, um dos meninos lá da minha igreja, que gostavam bastante de se envolver com causas missionárias, ele começou a fazer umas obras de evangelização justamente na escola onde eu estudava, que era perto da nossa igreja. E convidou a diretora para participar da celebração dominical naquela semana. Só naquela semana eu tinha ido para a diretoria umas 3, 4 vezes. Quando eu vi a diretora da escola, na igreja, eu comecei a me abaixar, eu já era menor, eu me enfiei debaixo do banco, falei para minha mãe que eu não estava bem, e eu fiquei praticamente o culto inteiro no banheiro. Porque, meus irmãos, quando a gente não entende o nosso testemunho, a gente vive essa vida dupla. Essa vida que de alguma maneira nutre essa dupla personalidade. E essa dupla personalidade, ela é redimida e morta graciosamente pelo Senhor, quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo.
No meu ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, quando eu já estava planejando não ser mais cristão e sair da igreja, que seria um desgosto para os meus pais, ali eu tive a minha experiência de conversão. E eu me lembro, meus irmãos, que todos aqueles amigos que eu tinha na escola, alguns deles já não eram mais meus amigos, porque a minha vida já não estava mais conformada à vida dessas pessoas. E, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque rejeitar as pressões culturais, rejeitar aquilo que de alguma maneira é errado, a gente não pode ser legalista e achar que isso é fácil, que isso está nas palmas das nossas mãos. A gente chega para os nossos jovens que infelizmente estão vivendo uma ética sexual complicada, fazendo aquilo que Deus não se agrada, e a gente acha que ele vai parar de fazer aquilo que ele faz, dizendo para ele, não pode, não pode, não pode. Quando na verdade, meus irmãos, o que eles estão precisando é de um encontro real, vivo e profundo com aquele que pode capacitá-lo a testemunhar esse martírio cotidiano da qual ele precisa testemunhar. O João do terceiro ano do ensino médio, meus irmãos, já era um João que foi totalmente cortado pelo Espírito. E conseguia às vezes dizer não porque ele era bom, porque ele era o mesmo João que no primeiro ano do ensino médio se escondia no banheiro para não ver a diretora que foi convidada para ir na celebração. Mas porque o Espírito está capacitando a gente. Essa é uma obra do Espírito. E, meus irmãos, eu custo a dizer isso porque vivemos tempos em que nós depositamos nas pessoas que estão no nosso entorno uma santidade, um padrão elevado e uma ética que somente o Espírito pode capacitá-los a isso. Não são as nossas broncas, por mais que elas sejam importantes. Não é o nosso puxar de orelha. Não são os nossos alertas, mas é a própria capacitação do Espírito que nos leva a morrer um pouco por dia nesse mundão paulistano que a gente vive. Porque se essa cidade paulistana e abençoada da qual nós vivemos, ela está em todos os momentos olhando para a gente, nos convidando e dizendo, você pode, seja protagonista da sua vida, faça acontecer, acorde mais cedo, durma mais tarde, faça isso, faça aquilo. É justamente testemunhando a própria pessoa de Cristo na nossa vida que a gente vai entender que em tempos de pressões culturais, ideológicas, políticas, econômicas e de tantas outras coisas, nós somos chamados para representar Cristo no nosso casamento, na forma como a gente lida com o nosso próximo, na forma como a gente lida com as pessoas, na forma como a gente lida com o dinheiro. A gente testemunha esse martírio cotidiano, porque em todos os dias o mandamento e o chamado do Senhor, ele é simples. Tome a sua cruz e negue a si mesmo. E portanto, siga-me. A grande questão, meus irmãos, é de que em alguma medida esse martírio cotidiano, ele está extremamente longe de nós. Porque nós estamos justamente soterrados na nossa internalidade. E a missão de Deus nesse mundo, ela é justamente algo exterior a nós. É algo que é maior que nós. É algo que não depende dos nossos desejos e das nossas expectativas. É por isso que ser um mártir cotidiano também significa deixar que Deus redima a nossa visão excessivamente otimista e pessimista dessa realidade, a partir da negação de si mesmo. Em último lugar, meus irmãos, se essa missão de Deus no mundo, ela tem ela tem poder, capacitação, ela tem um testemunho, martírio, ela também tem um plano de expansão. O texto bíblico vai dizer que eles deveriam testemunhar, em primeiro lugar, o Evangelho em Jerusalém. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que Jerusalém é justamente esse ambiente de conforto.
o ambiente confortável, onde todo mundo conhecia a palavra de Deus e de alguma maneira precisava sofisticar e refinar esse entendimento com a pessoa de Cristo. Mas não somente em Jerusalém, porque esse é o projeto gracioso de Deus. Se no mundo antigo, meus irmãos, todos os deuses, eles eram regionais. Os babilônicos tinham os seus deuses, os gregos tinham os seus deuses, os assírios tinham os seus deuses, os judeus tinham o seu Deus monoteísta, e todos os seus deuses, de alguma maneira, tinham uma visão muito limitada no que tange à expansão e à universalização da sua pessoa e da sua obra. É justamente em Cristo que a gente percebe que Deus não queria ser um Deus local, um Deus apenas de Jerusalém. Ele também quer ser um Deus da Judéia. E é importante porque Judéia é justamente um lugar, ainda que está perto de Jerusalém, mas extremamente cosmopolita, cheio de pessoas de outras nações, de outras culturas e de outros povos. Ali, meus irmãos, é onde acontecem os primeiros movimentos de perseguição religiosa. É na Judéia, é um pouquinho mais distante. Mas o Evangelho, ele não teria que parar somente em Jerusalém ou na Judéia. Ele precisava chegar em Samaria. E meus irmãos, aqui, em Samaria, é justamente onde o Evangelho ele ganha uma outra cor. Porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Eles justamente tinham uma rincha cultural e uma briga ideológica religiosa muito grande entre os judeus. Eram judeus e samaritanos que disputavam onde deveria se adorar ao nosso Deus. O que Cristo está nos ensinando aqui é de que esse testemunho, ele precisa alcançar aquelas pessoas das quais nós mais rejeitamos. E meus irmãos, a gente sabe que sempre tem pessoa que de alguma maneira nutre sobre as nossas perspectivas uma certa rejeição, um certo distanciamento. Me lembro de uma vez, já jovem, convertido, os nossos jovens eles foram evangelizar no bairro, e a gente ia evangelizar sábado à noite. Morávamos perto de um lugar que tinha uma praça chamada Praça do Vinho. E lá nessa Praça do Vinho, ficavam muitos jovens usando drogas, bebendo, fazendo e acontecendo, e a gente ia evangelizar lá. E eu me lembro que nessa Praça do Vinho, há muito tempo, havia um bar GLS. Era do tempo que a comunidade LGBTQIA+Z se identificava com o GLS. Eram somente os gays, lésbicas e simpatizantes. Estou denunciando demais a minha idade hoje aqui, hein, meu? Pelo amor de Deus. E lembro de que a gente tinha um garoto no nosso grupo de jovens, meus irmãos, que ele não gostava muito de homossexuais. Não tinha uma certa rejeição, não queria nem ver perto. E a gente decidiu entrar nesse bar GLS, justamente para dar um abraço naquelas pessoas que estavam lá e dizer que Jesus as amava. E meus irmãos, esse rapaz, num primeiro momento, ele meio que se recusou. Depois ele entrou e ele teve uma das experiências mais bonitas com Deus dentro desse bar. Ali ele encontrou os samaritanos da vida dele. Porque ele abraçou um homossexual e ele começou a chorar. E nas lágrimas, ele disse para esse homem: Jesus te ama, assim como me ama. E meus irmãos, temos pessoas que infelizmente compartilham conosco um certo distanciamento cultural, social. E o que o texto está nos ensinando é de que nós seríamos mártires cotidianos justamente com essas pessoas. Mas a obra de Deus também não para por aí. A obra de Deus, eu tentando rolar a Bíblia, olha só que coisa interessante. A obra de Deus, ela vai chegar também nos confins da terra. E aqui é interessante porque o próprio livro de Atos vai dizer que esse evangelho, a partir do capítulo 11, ele também, e a partir do capítulo 10, ele começa a chegar nos confins da terra. Justamente com pessoas que de alguma maneira compartilham conosco um profundo distanciamento cultural. Em outras palavras, meus irmãos,
A Igreja Batista Urbana, quando diz que ela precisa ser uma igreja paulistana e global, ela está justamente declarando de que ela recebe capacitação do Espírito para morrer um pouco por dia, para ser uma igreja onde gente de Jerusalém vai entrar, mas também vai ter gente da Judéia, mas vai ter gente que de alguma maneira nos rejeita lá de Samaria, mas também vai ter gente que de alguma maneira compartilha conosco uma distância profunda, social, econômica, cultural, que são aqueles dos confins da terra. Porque, meus irmãos, eu poderia muito bem dizer, e até é coerente essa leitura, de que hoje nós somos os confins da terra, mas por sermos crentes, batistas, reformados, em alguma medida já criamos o nosso gueto evangélico aqui. E precisamos entender de que esse gueto, ele tem as portas escancaradas àqueles que são de Jerusalém, àqueles que são da Judéia, àqueles que são da Samaria e àqueles que são dos confins da terra. Em outras palavras, meus irmãos, se Deus nos encontrou graciosamente, que Ele nos capacite para encontrar pessoas que são extremamente diferentes que nós, mas também de maneira amorosa, e também de maneira graciosa. Aquela pessoa que vai limpar a sua casa toda semana, ela precisa saber de Jesus através de você. Aquela pessoa que de alguma maneira você nem dá bom dia e você passa direto no seu trabalho, porque ela não é o seu patrão, ela não tem nada a te oferecer no teu networking, ela de alguma maneira compartilha essa visão dos confins da terra para você. É justamente ela que de alguma maneira o Espírito Santo quer te capacitar para que você entenda que de alguma forma o Senhor ele pode te usar para ser bênção justamente nesse contexto paulistano e global. Mas, meus irmãos, eu não posso parar por aqui. Essa mensagem, ela encontra um ápice justamente na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele foi justamente esse Cristo que amou aqueles que foram de Jerusalém, aqueles que estavam por toda a Judéia. Foi esse Jesus que de alguma maneira encontrou uma mulher samaritana, que buscava esperança em vários relacionamentos, mas não conseguiu achar a esperança maior que seria o próprio Cristo. Foi esse Jesus que andou por uma região chamada Decápolis, que de alguma maneira possuíam gentios lá. É esse Jesus que de alguma maneira não é somente um Jesus local, mas é um Jesus que é de toda língua, de todo povo, de toda tribo e de toda nação. É por isso, meus irmãos, que ser uma igreja paulistana e global, em outras palavras, é estar se preparando para uma mesa que não somente vai ser paulistana, mas vai ser global. Porque lá em Apocalipse, o texto bíblico vai dizer que gente de toda tribo, raça e nação, naquele grande dia, será servido pelo Cordeiro. É por isso, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, ela de alguma maneira, ela morre um pouco por dia nas suas perspectivas tacanhas, na sua limitação de relacionamentos. E quando nasce uma nova pessoa e um novo povo, nasce uma nova pessoa e um novo povo que olha não somente para poucos, mas olha para todos. Que não ora somente para alguns, mas ora por todos aqueles que circundam a sua realidade. Que se preocupa não somente com aqueles que estão debaixo do nosso ninho, mas se preocupa com todos aqueles que de alguma maneira estão percorrendo nas estações das nossas vidas. Por um motivo bem simples. Porque o Cristo que subiu naquele madeiro, ele não só subiu pelo povo de Jerusalém, ele não só subiu pelo povo da Judéia, ele não somente subiu pelo povo da Samaria, ele também viu eu e você, que estávamos nos confins, nos cantos dos bairros e da cidade e da história da humanidade, que de alguma maneira não tem um elo étnico, mas tinha um coração que estava totalmente afundado no pecado e na condenação dele, mas foi totalmente encontrado por esse Cristo, que fez e faz pelas nossas vidas. Baixe sua cabeça,
Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia